Meus amigos riram porque eu não pedi comida. Até a conta chegar e eles exigirem que eu dividisse. Meu nome é Ana, tenho 24 anos e trabalho como assistente administrativa em uma empresa de marketing digital. Moro sozinha em um apartamento pequeno e, para ser honesta, meu orçamento sempre está apertado. Mas eu tinha um grupo de amigas do trabalho, Camila, Bruna e Fernanda, que sempre me incluíam em seus passeios, e eu realmente valorizava essa amizade. O problema é que elas tinham um hábito muito específico que me incomodava profundamente, mas eu nunca tive coragem de confrontar. Sempre que saíamos juntas, as três pediam os drinks mais caros do bar, as entradas mais elaboradas, os pratos mais sofisticados. E então, na hora de pagar, sempre vinha aquela história de vamos dividir tudo igualmente entre nós. Por meses, eu engoli seco e paguei. Paguei pelos martinis de 25 aires da Camila enquanto eu bebia água. Paguei pelas entradas gourmet de 30 da Bruna enquanto eu comia amendoins grátis do balcão. Paguei pelos pratos principais de 75 da Fernanda enquanto eu só assistia e inventava desculpas sobre estar de dieta. Elas sabiam da minha situação financeira. Sabiam que eu ganhava menos de 1/5 do que elas ganhavam. Sabiam que eu morava sozinha e tinha contas para pagar. Mas ainda assim, toda sexta-feira, era a mesma dinâmica. Elas gastavam como se não houvesse amanhã, e eu pagava a conta como se fosse minha obrigação manter a harmonia do grupo. Mas na sexta-feira passada, no Olive and Anchor, algo dentro de mim quebrou. Era um happy hour depois do trabalho, como sempre. Chegamos lá por volta das 6 da tarde. O bar estava lotado, música ambiente, aquele clima de fim de semana começando. Camila estava radiante porque havia fechado um cliente grande. Bruna tinha acabado de voltar de uma viagem para Miami. Fernanda estava comemorando uma promoção. Elas se sentaram e imediatamente começaram a folhear o cardápio, como se conhecessem cada item de cor. O salmão grelhado com risoto de trufa é divino aqui, murmurou Fernanda. E aquele coquetel Midnight in Paris é uma experiência única, acrescentou Camila. Abri meu cardápio e meu estômago se contraiu. Os pratos principais custavam entre 80 e 120 irs. Os coquetéis especiais entre 25 e 40 ares. Uma refeição completa ali facilmente passaria de 160 com gorjeta. Meninas, eu disse, tentando soar casual. Acho que hoje vou só beber alguma coisa. Não estou com muita fome. Foi aí que as risadas começaram. Nossa, Ana, você sempre fala isso, disse Bruna rindo. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa quando saímos? Camila se juntou à brincadeira. É verdade. Você é a pessoa mais disciplinada que eu conheço, sempre resistindo às tentações. Fernanda completou. Deve ser por isso que você está sempre em forma. Tenho tanta inveja da sua força de vontade. Elas riram como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Como se minha disciplina fosse uma escolha, não uma necessidade financeira. Como se eu resistisse à comida por força de vontade, não porque não podia pagar. O garçom se aproximou para anotar os pedidos. Camila foi a primeira. Vou querer o robalo com purê de wasabi e o coquetel Sunset Boulevard. Buy 85 só para ela. Bruna pediu o cordeiro com crosta de ervas e uma taça de vinho português importado. Mais 80 ars. Fernanda escolheu a lagosta com molho de champanhe e um Negroni artesanal. Mais 90 ars. Quando chegou minha vez, todas me olharam expectantes, ainda com aquele sorrisinho de quem estava se divertindo com minha excentricidade. Só água com gás, eu disse, fechando o cardápio. O silêncio foi instantâneo e constrangedor. O garçom pareceu confuso. Tem certeza? Nenhuma entrada? Talvez uns nachos? Tenho certeza, obrigada. Foi aí que as brincadeiras de verdade começaram. Gente, a Ana está levando essa dieta muito a sério, disse Camila, fingindo preocupação. Será que ela não está exagerando? É, querida, concordou Bruna. Você pode comer alguma coisinha. Não vai fazer mal. Fernanda foi mais direta. Ou será que é questão de dinheiro? Porque se for, a gente pode... Não. Eu interrompi rápido demais, sentindo minhas bochechas queimarem. Não é isso. Eu só não estou com fome. Elas trocaram olhares que eu não conseguia interpretar na hora. Agora sei que eram olhares de pessoas que estavam planejando algo. Durante toda a refeição, elas fizeram questão de destacar como a comida estava deliciosa. Ana, tem certeza que não quer experimentar? Esse robalo está divino. Nossa, esse cordeiro está no ponto perfeito, você está perdendo. Esse molho de champanhe é uma experiência única. Cada comentário era uma alfinetada disfarçada. Cada elogio sobre a comida era uma forma de me lembrar do que eu estava perdendo por escolha própria. Elas estavam se divertindo com minha situação.
E eu estava finalmente começando a perceber isso. Quando terminaram de comer, Camila pediu sobremesa. O bolo de chocolate belga com sorvete de baunilha é imperdível, disse já acenando para o garçom. Bruna e Fernanda imediatamente concordaram. Mais 25 cada uma. Eu bebi minha água com gás e forcei sorrisos enquanto elas saboreavam suas sobremesas caras. Calculei mentalmente. Cada uma delas já havia gastado mais de 115 reais. Eu havia gastado 5 reais. Foi aí que a conta chegou. Camila pegou a comanda, olhou rapidamente e anunciou naturalmente. 360. Vamos dividir em 4? São 90 cada uma. Meu coração parou. 90? Pela minha água com gás de 5. Espera, eu disse, minha voz saindo mais alta do que pretendia. Eu só tomei água. Não faz sentido eu pagar 90. O clima na mesa mudou instantaneamente. As risadinhas pararam. Os sorrisos desapareceram. Bruna foi a primeira a falar. Ana, a gente sempre divide a conta igualmente. É mais fácil assim. Mas eu não comi nada, protestei. Vocês sabiam que eu só ia tomar água. Camila suspirou. Como se eu estivesse sendo difícil. É uma questão de praticidade. E além do mais, você estava aqui conosco. Aproveitou o ambiente, a companhia. Aproveitou o ambiente? Repeti incrédula. Você quer que eu pague 90 por aproveitar o ambiente? Fernanda tentou ser diplomática. Olha, Ana, a gente entende sua situação, mas quando você sai em grupo, é normal dividir os custos. É uma questão de etiqueta social. Etiqueta social. Como se eu fosse mal educada por não querer pagar por comida que não comi. Meninas! Eu disse, tentando manter a calma. Eu posso pagar minha parte justa. 5 reais pela água, mais gorjeta proporcional. Isso dá um sinete. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. Pessoas nas mesas próximas começaram a olhar na nossa direção. Camila guardou o cartão de volta na bolsa, visivelmente irritada. Sabe de uma coisa, Ana? Isso é muito constrangedor. A gente sempre dividiu tudo e nunca foi problema. Nunca foi problema porque eu sempre paguei calada. Respondi, sentindo uma coragem que não sabia que tinha. Mas dessa vez eu não vou pagar pelos pratos de vocês. Bruna balançou a cabeça com desaprovação. Que situação desagradável. Agora vamos ter que explicar para o garçom. Dividir a conta? Era incrível. Elas estavam me fazendo sentir culpada por não querer pagar 90 reais por uma água de 5 reais. Eu era a vilã por estabelecer um limite básico. Vocês podem explicar para o garçom. Eu disse levantando e pegando minha bolsa. Eu não vou pagar pela comida de vocês. Nunca mais. Deixei $7 na mesa. Mais do que suficiente para cobrir minha água com uma gorjeta generosa. E saí do restaurante com as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. Atrás de mim, ouvi Camila chamando o garçom. Desculpe, mas vamos precisar dividir a conta. Cheguei em casa e desabei no sofá, ainda processando o que havia acontecido. Por meses eu fui a idiota que pagava pelos outros sem questionar. Por meses elas riram da minha disciplina sabendo exatamente por que eu não comia. Elas sabiam que eu não tinha dinheiro e achavam engraçado. Sabiam que eu me esforçava para pagar a parte delas e não ligavam. Pior, se divertiam com isso. Mas por mais doloroso que fosse admitir, eu havia permitido. Eu havia aceitado essa dinâmica por meses porque não queria perder minhas amigas. Porque achava que era melhor ser explorada do que ficar sozinha. Naquela noite, deitada na cama, tomei uma decisão. Nunca mais. Nunca mais eu pagaria pelos outros por medo de confronto. Nunca mais aceitaria ser tratada como capacho por causa de dinheiro. Eu não fazia ideia de que essa decisão mudaria tudo. E que as coisas estavam apenas começando. Na segunda-feira, cheguei ao escritório preparada para algum tipo de tensão. Camila, Bruna e Fernanda estavam na copa tomando café, conversando baixinho entre elas. Quando me viram, a conversa parou abruptamente. Bom dia, meninas, cumprimentei normalmente. Bom dia, responderam em coro, mas o clima estava estranho, frio. Durante toda a manhã percebi olhares de soslaio, sussurros que paravam quando eu me aproximava. Na hora do almoço, elas saíram juntas sem me convidar. Algo que nunca havia acontecido antes. Foi a Carla do RH que me contou o que estava acontecendo. Ana, ela disse, se aproximando da minha mesa no final da tarde. Posso falar com você um minutinho? Fomos para a sala de reunião vazia. Carla fechou a porta e se sentou à minha frente com uma expressão preocupada. Olha, não sei se devo te contar isso, mas as meninas estão espalhando que você fez um escândalo no restaurante na sexta-feira. Que você se recusou a pagar sua parte da conta e deixou elas numa situação constrangedora. Meu sangue ferveu. Elas falaram isso?
Camila estava na cozinha contando para um monte de gente que vocês foram jantar juntas, e na hora de dividir a conta você fez um drama porque não queria pagar. Segundo ela, você sempre aceita os convites, mas depois faz problema na hora de pagar. Eu estava tremendo de raiva. Elas haviam distorcido completamente a história. Na versão delas, eu era a pá aproveitadora, a que causava problemas por dinheiro. Carla, posso te contar o que realmente aconteceu? Ela assentiu, e eu contei tudo. Como elas sempre pediam as coisas mais caras sabendo da minha situação financeira, como eu sempre acabava pagando pelos outros, como na sexta-feira finalmente estabeleci um limite ao me recusar a pagar R$ 90 por uma água de R$ 5. Nossa, disse Carla quando terminei. Isso muda tudo. Elas realmente fizeram parecer que você era a problemática da história. E agora todo mundo no escritório deve estar pensando que eu sou pão dura e difícil. Carla suspirou. Alguns colegas comentaram mesmo. Mas agora que sei da sua versão, posso conversar com algumas pessoas e esclarecer as coisas discretamente. Agradeci a Carla, mas sabia que o estrago já estava feito. A narrativa delas havia se espalhado primeiro, e sempre era mais difícil corrigir uma história distorcida do que contar a verdade desde o início. Durante o resto da semana, senti o ambiente mudando ao meu redor. Algumas pessoas me tratavam com frieza sutil, outras evitavam falar sobre dinheiro ou planos de sair quando eu estava por perto. Camila, Bruna e Fernanda agiam como se nada tivesse acontecido, mas não me incluíam mais em conversas sobre passeios ou eventos. Foi aí que recebi um convite inesperado. Na quinta-feira, meu celular vibrou com uma mensagem de um número que demorei um tempo para reconhecer. Era da Letícia, uma colega do financeiro com quem raramente conversava além de cumprimentos básicos. Oi, Ana. Um grupo nosso vai fazer um happy hour na sexta no Rusty Anchor. Nada muito chique, só para relaxar depois da semana. Quer vir? Hesitei. Depois de tudo que havia acontecido, a ideia de sair com colegas de trabalho me deixava ansiosa, mas ao mesmo tempo, não queria me isolar completamente. Quem vai estar lá? Perguntei. Eu, o Marcos da TI, a Paula da contabilidade, o João do marketing e mais 2 ou 3 pessoas. Gente tranquila. Rusty Anchor era um bar muito mais simples que o Olive & Anchor. Cervejas em conta, petiscos caseiros, ambiente despojado. Nada como os lugares sofisticados que Camila e seu grupo frequentavam. Ok, eu vou. Que horas? Na sexta-feira, depois do trabalho, fui ao Rusty Anchor com expectativas cautelosas. O lugar era exatamente como imaginei. Pequeno, aconchegante, com música de rock clássico tocando baixinho e uma decoração que não estava tentando impressionar ninguém. Letícia já estava lá com o grupo. Marcos, um cara na casa dos 30 com barba por fazer e personalidade bem relaxada. Paula, uma mulher de 40 anos, mãe de 2 filhos, sempre simpática, mas que eu nunca havia tido chance de conhecer melhor. João, um rapaz da minha idade que havia entrado recentemente na empresa. Ana, que bom que você veio, disse Letícia me dando um abraço genuíno. Nos sentamos numa mesa redonda e Marcos imediatamente perguntou. O que vocês vão querer? A primeira rodada é por minha conta. Primeira rodada por conta de outra pessoa. Que conceito revolucionário. Pedi uma cerveja em lata. Nada sofisticado. Paula pediu um chopp. João quis um gin tônica simples. Ninguém estava tentando impressionar ninguém com pedidos caros. A conversa fluiu naturalmente. Falamos sobre trabalho, mas também sobre filmes, música, viagens que gostaríamos de fazer. Marcos contou histórias hilárias sobre os problemas de TI que resolvia. Paula falou sobre as loucuras de criar 2 adolescentes. João compartilhou suas aventuras como recém-formado tentando entender a vida adulta. E pela primeira vez em meses, me senti relaxada saindo com colegas de trabalho. Quando chegou a hora de pedir outra rodada, João se ofereceu para pagar. Depois, Paula insistiu em pagar a terceira. Não havia drama, conta astronômica ou divisão injusta. Mais importante, ninguém fez piadinhas comigo por pedir só cerveja. Ninguém comentou sobre minha disciplina ou fez brincadeiras sobre força de vontade. Eles simplesmente me aceitaram como parte do grupo. Foi quando Letícia trouxe o assunto que eu estava evitando. Ana, ela disse durante uma pausa na conversa. Posso falar uma coisa? Sei que não é da minha conta, mas... ouvi alguns comentários no escritório sobre aquela situação no restaurante semana passada. Meu estômago se contraiu. Marcos, Paula e João me olharam com interesse genuíno, não malicioso. Que situação? Perguntou Marcos. Suspirei. Saí com algumas colegas na sexta passada e deu problema na hora de dividir a conta. Que tipo de problema? Paula quis saber. Hesitei, mas algo no jeito acolhedor deles me encorajou a contar a verdade. Relatei a história toda.
Os meses pagando pelos outros, as piadinhas sobre minha disciplina, a exigência de pagar a 90 por água, minha recusa e a narrativa distorcida que se espalhou depois. Quando terminei, houve um momento de silêncio. Cara, disse Marcos, isso é sacanagem. Elas realmente te fizeram pagar pelos outros por meses? E ainda por cima espalharam que você era a problemática? Acrescentou João, indignado. Paula balançou a cabeça. Isso é exploração. E eu achando que era só coisa da minha cabeça? Como assim? Perguntei. Já saí com elas algumas vezes, explicou Paula. Sempre achei que tinha algo estranho. Elas sempre pediam os pratos mais caros e sempre tinha aquela pressão para dividir tudo igualmente. Parei de aceitar convites porque estava pesando para o meu orçamento. Eu também, disse Letícia. Saí uma vez e gastei quase $200 numa noite. Nunca mais quis repetir. Marcos riu sem humor. Elas tentaram me convidar algumas vezes, mas sempre inventava desculpas. Tinha uma sensação estranha sobre isso. João concordou. Percebi que tem gente no escritório que meio que evita sair com elas. Agora entendo por quê. Eu não estava sozinha. Outras pessoas haviam percebido o padrão tóxico de Camila, Bruna e Fernanda. Outras pessoas se afastaram por causa disso. Sabe o que mais me irrita? Disse Paula. Elas ganham muito mais que a maioria de nós e ainda fazem os outros pagarem pelos luxos delas. Exato, concordou Marcos. Se elas querem comer em restaurantes caros, deveriam pagar do próprio bolso, não explorar os colegas. Você fez a coisa certa, Ana, disse Letícia com firmeza. Você tinha que estabelecer limites. Pela primeira vez desde a sexta-feira, me senti validada. Minha reação não havia sido exagerada. Meu limite não havia sido injusto. Eu havia feito a coisa certa. Ficamos até mais tarde do que planejado, conversando e rindo. Quando chegou a hora de ir embora, a conta total foi menos de $80 para 5 pessoas. Dividimos igualmente, 16 cada uma, e ainda sobrou para uma gorjeta generosa. 16, uma noite inteira de diversão genuína por $16. Durante a semana seguinte, nossa nova amizade se solidificou. Marcos criou um grupo no WhatsApp chamado Turma do Rusty e começamos a planejar mais saídas casuais. Um café depois do trabalho aqui, um lanche ali, conversas de corredor que naturalmente se estendiam. Era incrível como era diferente ter amizade sem pressão financeira. Quando saíamos, cada um pedia o que queria e podia pagar. Se alguém estava apertado num mês, os outros entendiam e ajustavam os planos. Se alguém queria gastar mais, pagava a própria conta sem envolver os outros. Mas as coisas com Camila, Bruna e Fernanda estavam longe de acabar. Na quarta-feira, recebi uma mensagem da Camila no WhatsApp. Oi, Ana! Vamos fazer um churrasco na casa da minha irmã no sábado. Vai ser bem despojado, cada um traz uma coisa. Que tal? Fiquei olhando para a mensagem incrédula. Depois de uma semana de frieza total, depois de espalhar mentiras sobre mim, agora elas queriam me incluir novamente? Oi, Camila! Quem mais vai? Respondi, curiosa para entender o jogo. A turma de sempre. Umas 15 pessoas. Pensamos em você para trazer as bebidas. Você tem bom gosto para essas coisas. As bebidas. Para 15 pessoas. Num churrasco de sábado inteiro. Fiz cálculos rápidos na cabeça. Pelo menos $400 em cerveja. Refrigerante, água e gelo. Talvez $600 se eu quisesse garantir variedade suficiente. Era óbvio o que estava acontecendo. Elas me deram a responsabilidade mais cara do evento, provavelmente depois de rirem entre elas sobre como eu havia economizado dinheiro no jantar. Mas dessa vez, eu sabia exatamente como jogar o jogo delas. Claro! Adoraria ajudar com as bebidas. Vou cuidar de tudo! Respondi com falso entusiasmo. Camila deve ter ficado surpresa com minha reação positiva, porque demorou para responder. Que ótimo! A festa é às 14h. Vou te mandar o endereço. Passei o resto da semana planejando. Pesquisei promoções em 3 mercados diferentes. Encontrei uma liquidação de refrigerantes próximos do vencimento, ainda bons para consumo, mas com 70% de desconto. Consegui cerveja em promoção numa liquidação de final de lote. Comprei água em galões de 5 litros, muito mais barato que garrafas individuais. No total, gastei $105. Muito menos do que elas esperavam, e tudo de marcas conhecidas. Nada que pudesse ser criticado. Sábado chegou e carreguei meu carro com bebidas suficientes para um pequeno exército. A casa da irmã da Camila era linda. Uma construção estilo moderno com quintal grande, piscina e área gourmet completa. Nossa, Ana, você realmente caprichou!
disse Fernanda quando me viu descarregando as bebidas. Havia algo no tom dela que não consegui identificar. Camila apareceu usando um vestido de verão que custava mais que minha renda semanal. Que eficiência! Olha só a variedade que você trouxe. Bruna se aproximou para ajudar a organizar tudo numa mesa lateral. Muito bem pensado separar por tipo. Ficou super organizado. O churrasco estava realmente bom. As pessoas trouxeram saladas elaboradas, acompanhamentos gourmet, sobremesas artesanais. Minha contribuição de bebidas parecia quase básica perto de tanta sofisticação, mas estava cumprindo seu papel. Todo mundo estava bebendo, rindo, aproveitando o sol. Conversei com algumas pessoas que não conhecia, tirei fotos, participei das atividades. Por fora, tudo parecia normal, mas por volta das 4 da tarde, fui buscar minha bolsa que havia esquecido no carro e quando voltei pela cozinha, ouvi vozes vindas da lavanderia. Era Camila conversando baixinho com 2 outras pessoas. Ela realmente apareceu depois de todo aquele escândalo no restaurante. E ainda trouxe as bebidas mais baratas que conseguiu encontrar. Meu sangue gelou. Parei atrás da porta, coração disparado. Uma voz feminina que reconheci como da prima da Camila respondeu: "Vocês não acham que estão sendo um pouco duras com ela?" Bruna entrou na conversa. "Duras?" Ela fez o maior escândalo na sexta passada. Deixou a gente numa situação super constrangedora. E hoje só prova que ela não consegue acompanhar nosso nível, continuou Camila. Olha as marcas que ela trouxe. Tudo o mais barato possível. Fernanda entrou na conversa. Não é culpa nossa se ela não tem condições. Mas se ela aceita participar, tem que assumir as responsabilidades. A prima da Camila parecia desconfortável. Mas vocês sabem que ela ganha muito menos. E daí? Cortou Bruna. Todo mundo tem suas prioridades. Se ela priorizasse participar dos eventos em vez de sei lá o quê, conseguiria se virar. Exato, concordou Camila. É uma questão de escolha. A gente escolhe investir na nossa vida social. Ela escolhe fazer drama. Escolha. Como se eu escolhesse ganhar menos. Como se eu escolhesse passar aperto. O engraçado é que ela ainda veio depois de todo o escândalo que fez, continuou Fernanda. Algumas pessoas realmente não têm noção. Voltei para o quintal com a mente fervendo. Elas estavam todas lá, rindo, bebendo minhas bebidas, fingindo normalidade. Camila acenou quando me viu. Ei, Ana! Estava sentindo sua falta. Vem cá, estávamos falando sobre os projetos da próxima semana. Forcei um sorriso e me juntei ao grupo. Durante toda a tarde, observei cada interação com olhos novos. Cada comentário aparentemente inocente agora tinha uma segunda camada de significado. As bebidas estão ótimas, Ana, disse Bruna, levantando uma lata de cerveja. Você sempre faz boas escolhas. Era um elogio ou sarcasmo velado sobre minha pesquisa de promoções? Quando o churrasco estava terminando, ajudei a recolher as coisas, tentando manter as aparências até poder ir embora. Obrigada por toda a ajuda, Ana, disse Fernanda quando eu estava me despedindo. Você é um doce. No carro, dirigindo para casa, repliquei dezenas de vezes na cabeça a conversa que ouvi. Cada palavra, cada tom, cada justificativa que elas deram. Elas genuinamente acreditavam que estavam certas. Que eu era o problema. Que eu fazia escolhas ruins e depois criava drama. Para elas, eu era a pessoa sem noção que não sabia qual era o meu lugar. Segunda-feira chegou e fui trabalhar com uma energia completamente diferente. Não mais a ansiedade de querer agradar ou a insegurança de ser julgada. Eu sabia exatamente onde estava agora. Durante o café da manhã, Bruna se aproximou da minha mesa com aquele sorriso falso que agora reconhecia perfeitamente. Ei, Ana, o churrasco no sábado foi bem legal, né? Fernanda estava comentando como você foi prestativa com tudo. Foi ótimo. Bruna, obrigada por me incluírem. Respondi naturalmente. Estávamos pensando em organizar uma festa surpresa de aniversário para a Camila daqui a 2 semanas. Toparia ajudar com a organização? Ali estava. O próximo teste. O próximo jogo. Claro! Seria uma honra! O que vocês têm em mente? Bruna sorriu com aquela expressão que agora sabia ser predatória. Estávamos pensando no Azure, aquele restaurante novo e sofisticado no centro. Reserva para 12 pessoas. Você poderia ficar responsável pela decoração e bolo? Azure. Eu conhecia de nome. Um restaurante high-end onde os pratos custavam entre 160 e 240. E elas queriam que eu bancasse decoração e bolo para 12 pessoas. Facilmente $600 ou mais. Que demais! Quando é mesmo? Perguntei, mantendo o entusiasmo. Sábado daqui a 2 semanas. Sei que é em cima da hora, mas confiamos no seu bom gosto. Bom gosto.
Como se minha situação financeira fosse uma questão de escolha e não de realidade. Deixa eu organizar minha agenda e confirmo com você hoje, ok? Assim que Bruna se afastou, comecei a planejar. Não o que elas esperavam. Eu gastando dinheiro que não tinha para impressioná-las. Mas minha própria estratégia. Na verdade, eu havia organizado pequenos eventos como hobby há alguns anos. Festas de aniversário para amigas da família, comemorações simples. Tinha alguns contatos de fornecedores e sabia como fazer as coisas ficarem bonitas sem gastar muito. Passei 2 semanas planejando meticulosamente. Consegui decorações alugadas por um preço justo, negociei um bolo lindo, mas econômico, com uma confeitaria pequena que eu conhecia. Total, 480 $. Caro para mim, mais factível se colocasse no cartão de crédito. E mais importante, eu tinha um plano que elas nunca esperariam. Bruna! Chamei quando a vi no corredor. Confirmei! Posso cuidar da decoração e do bolo! Ela pareceu genuinamente surpresa. Sério? Que incrível! A Camila vai ficar emocionada. Tenho algumas ideias que vão deixar tudo lindo, respondi. E eu realmente tinha. Durante as 2 semanas, fingi estar super animada. Mandei mensagens no grupo perguntando sobre as preferências da Camila, falando sobre as surpresas que estava preparando, me mostrando completamente envolvida. Camila estava radiante. Meninas, não consigo nem dormir de ansiedade. Vai ser o aniversário mais especial da minha vida. Fernanda concordou. Com certeza. Nossa organizadora está arrasando. Nossa organizadora. Como se eu fosse funcionária delas. Na sexta-feira, finalizei todos os preparativos. A decoração estava realmente linda. Tons dourado e rosa, arranjos elegantes, balões metálicos. O bolo era uma obra de arte. 2 andares, cobertura de chocolate, flores de açúcar. Sábado de manhã, cheguei ao Azure 2 horas antes para montar tudo. O restaurante era ainda mais impressionante por dentro do que nas fotos. Lustres de cristal, móveis de madeira nobre, vista panorâmica da cidade. O gerente me ajudou a organizar a mesa reservada. Ficou espetacular, ele disse quando terminamos. Sua amiga vai ficar emocionada. Os convidados começaram a chegar às 7. Camila entrou radiante, usando um vestido que custava mais que 3 semanas da minha renda. Meu Deus, está perfeito! Ela exclamou com lágrimas nos olhos, me abraçando apertado. Todo mundo elogiou a decoração. As fotos ficaram dignas de revista. O bolo foi um sucesso absoluto. Eu havia superado todas as expectativas. Quando o garçom trouxe os cardápios, Camila anunciou generosamente. Meninas, hoje é festa! Peçam o que quiserem. Ela não disse quem pagaria, mas pelo jeito que falou, parecia que seria ela. Eu só pedi uma salada Caesar de entrada e água com gás. Ainda estou naquela dieta, expliquei quando Camila perguntou por que não estava pedindo mais. Mas não se preocupem, estou super feliz comemorando com vocês. Durante todo o jantar, fui a alma da festa. Fiz brindes emocionados. Puxei conversas animadas. Tirei centenas de fotos da aniversariante. Estava radiante, participativa, sendo a melhor amiga que elas poderiam querer. O bolo chegou com velas acesas. Camila soprou emocionada. Todo mundo cantou parabéns e aplaudiu. Foi um momento perfeito. Exatamente como ela havia sonhado. Então a conta chegou. $2.400 para 12 pessoas. Camila pegou a comanda e, para minha surpresa, sua expressão mudou completamente. Ela havia claramente esquecido quanto uma festa no Azure custaria. Vamos dividir entre todo mundo, ela anunciou, tentando manter a compostura. São $200 cada uma. Foi aí que joguei minha carta decisiva. Meninas, eu disse levantando da cadeira. Foi uma noite mágica. Mas preciso ir agora. Tenho um compromisso cedo amanhã. Peguei minha bolsa e comecei a me despedir. Camila, feliz aniversário. Espero que tenha sido tudo o que você sonhou. Camila pareceu confusa. Mas, e a conta? Ah, eu só comi salada e bebi água. Deixei a $40 na mesa. Cobre minha parte com uma gorjeta generosa. Minha contribuição real já foi a decoração e o bolo que organizei e paguei. Obrigada por me deixarem fazer parte disso. E saí do restaurante com um sorriso radiante, deixando para trás um silêncio sepulcral. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo lá dentro. Elas haviam planejado me fazer pagar mais de $200 por um jantar que mal toquei. Depois que eu já havia gastado 480 organizando a festa inteira. Mas dessa vez eu estava mais esperta. No carro, meu celular explodiu.
Camila, Bruna, Fernanda, todas ligando ao mesmo tempo. Deixei todas irem para o correio de voz. As mensagens começaram educadas. Ana, onde você foi? Volta aqui. Depois ficaram desesperadas. Você não pode ir embora assim. Temos que dividir a conta. E finalmente ficaram agressivas. Que falta de educação. Você organizou a festa, tem obrigação de ficar até o final. Respondi apenas uma mensagem. Meninas, organizei e paguei toda a decoração e bolo. Minha contribuição já foi mais que suficiente. Espero que tenham aproveitado a festa. A resposta da Bruna veio imediatamente. Isso não é justo. Você sabia como funcionava. Eu sabia, respondi. Por isso deixei claro desde o início qual seria a minha parte. A resposta da Camila me surpreendeu pela fúria. Você nos humilhou na frente de todo mundo. Que tipo de amiga faz isso? O tipo que não aceita mais ser explorada, respondi. Fernanda tentou um tom mais conciliador. Ana, a gente sempre divide tudo. É assim que funciona entre amigas. Não, respondi. É assim que vocês exploravam quem ganha menos. Agora acabou. As mensagens pararam por algumas horas. Então Camila mandou uma última. Você vai se arrepender disso. Segunda-feira no escritório foi uma declaração de guerra. Elas chegaram visivelmente furiosas. Durante o café, ouvi Bruna contando para outros colegas. Foi uma humilhação pública no sábado. Organizamos uma festa de aniversário e na hora de pagar, uma pessoa simplesmente abandonou o grupo e deixou todo mundo pagando por ela. Dessa vez, elas não apenas distorceram a história, inverteram completamente. Nossa, que horrível, disse Marina. Que tipo de pessoa faz isso? Exato, concordou Bruna. Confiamos nela para organizar, ela aceitou participar, e na hora H simplesmente fugiu da responsabilidade. Eu estava passando com o meu café quando ouvi isso. Parei e me virei para o grupo. Nossa, que história terrível! Eu disse me aproximando. Que festa vocês estão falando? Bruna estava visivelmente desconfortável, mas manteve a mentira. Uma festa que organizamos no sábado. Uma pessoa se comprometeu e depois nos deixou na mão. Interessante, respondi calmamente. Eu também organizei uma festa no sábado. Gastei lá 498 do meu próprio bolso em decoração e bolo. Montei tudo sozinha, deixei o evento lindo e depois paguei minha conta individual. 40 por salada e água. Que coincidência! O silêncio foi constrangedor. Marina e os outros colegas olharam da Bruna para mim, claramente confusos. Imagina se, depois de organizar e pagar tudo isso, ainda quisessem que eu pagasse mais 200 reais por uma salada. Continuei rindo, como se o absurdo fosse óbvio. Seria como se eu fosse obrigada a pagar pela comida dos outros só porque organizei o evento. Que loucura, né? Marina assentiu. Nossa, isso seria injusto mesmo. Se você já organizou tudo... Bruna tentou se defender. Mas quando você participa de um grupo, existe um acordo implícito. Acordo implícito? Repeti. Tipo, se eu organizo uma festa e pago pela decoração, sou obrigada a pagar pela comida dos outros também? Que tipo de acordo é esse? Os outros colegas pareciam cada vez mais do meu lado. Bruna percebeu que estava perdendo e se afastou, irritada. Mas isso foi só o começo. Durante toda aquela semana, Camila, Bruna e Fernanda intensificaram a campanha contra mim. Espalharam versões cada vez mais distorcidas da história. Segundo elas, eu era uma aproveitadora, irresponsável, alguém que aceitava responsabilidades e depois fugia delas. A Ana sempre foi estranha com dinheiro, ouvi Fernanda comentando na copa. Aceita os convites, mas depois faz escândalo na hora de pagar. É um padrão de comportamento, concordou Camila. Tentamos incluir ela por pena, mas chegou num ponto que não dava mais. Por pena. Como se elas fossem caridosas me incluindo nos grupos delas. Algumas pessoas no escritório começaram a me tratar com frieza. Outras evitavam falar sobre dinheiro quando eu estava por perto. O ambiente ficou pesado, mas eu não estava sozinha. Marcos, Letícia, Paula e João, meu novo grupo de amigos, ficaram indignados quando souberam da nova versão da história. Elas estão espalhando que você organizou uma festa e depois se recusou a pagar? Perguntou Marcos, incrédulo. Quando você já havia pago pela organização? É impressionantemente desonesto, disse Letícia. Distorcer os fatos assim. Paula balançou a cabeça. Elas realmente acham que podem reescrever a realidade. Foi João quem sugeriu. Sabe o que você deveria fazer? Mostrar os recibos da decoração e do bolo. Aí todo mundo vê quanto você gastou. Era uma boa ideia. Eu havia guardado todos os recibos.
Na quinta-feira, quando ouvi Camila contando uma versão particularmente distorcida da história na Copa, onde eu era uma aproveitadora que organizou uma festa barata e depois se recusou a pagar a conta, decidi agir. Camila, eu disse me aproximando com uma pasta na mão, você está falando da sua festa de aniversário? Ela se tensionou. Estava explicando para a Carla como algumas pessoas não têm responsabilidade. Ainda bem que você tocou no assunto. Eu disse abrindo a pasta. Trouxe os recibos para mostrar para todo mundo quanto custou organizar. Espalhei os recibos na mesa da Copa. Decoração alugada, 170. Bolo personalizado, 240. Flores e velas, 70. Total, 480. Nossa, disse Carla, olhando os recibos. Você gastou tudo isso? Claro, respondi. Era aniversário da Camila. Queria que fosse especial. Camila estava visivelmente desconfortável. Ana, não é essa a questão. Como não é? Perguntei inocentemente. Você estava explicando sobre responsabilidade. Achei importante mostrar que eu assumi minha responsabilidade. Organizei e paguei tudo isso. E depois ainda paguei minha própria conta no restaurante. Carla calculou rapidamente. Então você gastou 480 reais na festa e ainda pagou pela sua comida? Exato. 40 por salada e água. Total de 520, concluiu Carla. E mesmo assim queriam que você pagasse mais 200? Camila tentou se explicar. É que quando você participa de um grupo... Mas ela já havia participado, Carla cortou. Com 520, mais que o dobro do que qualquer outra pessoa gastou. A matemática era simples e irrefutável. Camila saiu da Copa sem conseguir se defender. A história dos recibos se espalhou rapidamente pelo escritório. As pessoas começaram a entender que eu não era a aproveitadora da história. Era o contrário. Nossa, a Ana gastou mais de 500 reais e ainda queriam que ela pagasse mais? Ouvi alguém comentando. Isso é muita cara de pau. Outra pessoa respondeu. A narrativa delas começou a desmoronar. Mas elas não desistiram. Na sexta-feira, Bruna tentou uma abordagem diferente. Veio falar comigo no final do expediente. Ana, acho que houve um mal-entendido sobre toda essa situação. Que mal-entendido? Perguntei. A questão não é dinheiro, ela disse. É sobre lealdade ao grupo, sobre não abandonar as amigas numa situação difícil. Situação difícil? Quando você saiu do restaurante, ficamos numa situação constrangedora. Tivemos que explicar para o garçom, reorganizar a conta. Bruna, eu disse calmamente. Organizei a festa inteira. Gastei 480 reais do meu bolso. E ainda paguei minha própria conta. Como isso é abandono? Mas você saiu antes do final. Ela insistiu. Isso não se faz. Era incrível. Ela genuinamente acreditava que eu tinha a obrigação de ficar e pagar pela comida dos outros. E se eu tivesse ficado e me recusado a pagar os 200? Perguntei. Seria diferente. Pelo menos você teria ficado para conversar. Para vocês me pressionarem até eu ceder? Bruna hesitou. Para resolver as coisas civilizadamente. Civilizadamente? Como vocês estão fazendo agora? Espalhando mentiras sobre mim? Não são mentiras. Ela se defendeu. É nossa perspectiva dos fatos. Perspectiva. Era assim que elas justificavam as distorções. Bruna, posso te perguntar uma coisa? Você realmente acha que era justo eu pagar 200 dólares depois de já ter gastado 480? Ela pensou por um momento. Quando você aceita participar de um evento, aceita as responsabilidades que vêm junto. Mesmo gastando mais que qualquer outra pessoa? É uma questão de princípio. Ela disse como se isso explicasse tudo. Princípio. Para elas, o princípio era que eu deveria pagar pelos outros, independente de quanto já havia contribuído. Entendi, eu disse. Obrigada por esclarecer. Bruna pareceu esperançosa. Então podemos resolver isso? Resolver o quê? Voltar a ser amigas. Esquecer toda essa confusão. Não há nada para resolver, Bruna. Vocês deixaram claro que acham normal me explorar financeiramente. Eu deixei claro que não aceito mais isso. Não é exploração, ela protestou. É como grupos de amigas funcionam. Não, respondi. É como vocês acham que devem funcionar. Ela suspirou frustrada. Você está sendo muito difícil. Estou sendo justa comigo mesma. Bruna se afastou, claramente irritada. Mais tarde, a ouvi comentando com Fernanda. A Ana é impossível. Nem quer conversar sobre resolver as coisas. Para elas, resolver significava eu voltar a aceitar ser explorada. Mas enquanto elas continuavam tentando me derrubar, algo interessante estava acontecendo. Várias pessoas no escritório haviam visto as fotos da festa de aniversário da Camila no Instagram.
A decoração havia ficado realmente impressionante. Ana! Disse Marina se aproximando de mim na segunda-feira. Vi as fotos da festa que você organizou. Ficou linda. Obrigada! Você faz isso profissionalmente? Não. Foi só um favor para uma colega. Porque estava procurando alguém para organizar o casamento da minha irmã. Teria interesse? Meu coração disparou. Um casamento. Seria uma oportunidade real. Claro, adoraria conversar sobre isso. Marina me deu o contato da irmã e marcamos uma reunião para o final da semana. Durante a semana, mais 2 pessoas me procuraram. A secretária da diretoria queria alguém para organizar uma festa corporativa. Uma colega do financeiro estava planejando uma festa de 15 anos para a filha. Estava descobrindo que tinha talento real para isso. E mais importante, estava descobrindo uma forma de ganhar dinheiro extra fazendo algo que gostava. Na quinta-feira, Carla do RH me chamou para uma conversa. Ana, estamos organizando a festa de final de ano da empresa. Você ajudaria a gente? Seria um trabalho freelance oficial. Claro que pago. Meu coração disparou ainda mais. Uma oportunidade oficial, reconhecendo meu talento. Claro! Adoraria! Todo mundo ficou impressionado com aquela festa de aniversário. Até a própria Camila não parava de elogiar seu trabalho para a direção. Interessante. A Camila, que estava furiosa comigo, estava elogiando meu trabalho para a empresa. É para 200 pessoas. Então é um projeto grande. Vamos marcar uma reunião para discutir os detalhes. 200 pessoas. Um projeto que poderia render um dinheiro significativo e abrir portas para outros trabalhos. Saindo da reunião, passei pela mesa da Camila. Ela levantou os olhos do computador e, pela primeira vez em semanas, não havia hostilidade no olhar. Havia algo que não consegui identificar. Oi, ela disse baixinho. Soube que você vai organizar a festa da empresa. É, parece que sim. É uma grande oportunidade. Ela disse, e havia uma nota de respeito na voz. Estou animada, respondi. Ela hesitou como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu e voltou ao trabalho. A festa de final de ano foi um sucesso absoluto. Recebi elogios de todos os níveis da empresa e 4.000 reais pelo trabalho. Mais importante, consegui 8 contatos de outras empresas interessadas nos meus serviços. Camila, Bruna e Fernanda estavam na festa, tentando agir normalmente, mas a dinâmica havia mudado para sempre. Eu não era mais a necessitada que elas podiam explorar. Durante a festa, várias pessoas me procuraram elogiando meu trabalho. Você tem talento natural! Já pensou em abrir uma empresa própria? Me dá seu contato. Por volta das 10 horas, Fernanda se aproximou. Parabéns pela festa. Está incrível. Obrigada, Fernanda. Estávamos pensando... Ela hesitou. Que tal conversarmos? Só nós 4. Para esclarecer as coisas. Que tipo de esclarecimento? Resolver nossos problemas. Voltar a ser amigas. Olhei para ela por um momento. Fernanda, você realmente acha que eu deveria ter pago $200 naquela noite, depois de já ter gastado 480? Ela ficou desconfortável. É complicado. Não, eu disse. É simples. Você acha que sim ou não? Quando você sai em grupo, existe um entendimento. Responda sim ou não, insisti. Fernanda olhou em volta, como se procurasse apoio, e finalmente disse: talvez tenha sido um pouco injusto. Um pouco? Ok, foi injusto. Ela admitiu relutantemente. Mas você também exagerou na reação. Como eu exagerei? Saindo daquele jeito, causando constrangimento? Era incrível. Mesmo admitindo que haviam sido injustas, elas ainda achavam que eu havia exagerado. Fernanda, vocês me exploraram por meses. Quando finalmente estabeleci um limite, espalharam mentiras sobre mim. E você acha que eu exagerei? Não eram mentiras. Ela se defendeu. Era a nossa interpretação. Interpretação? Vocês disseram que eu me recusei a pagar depois de organizar uma festa barata. Eu gastei $480. Onde está a interpretação aí? Fernanda baixou o olhar. Talvez tenhamos nos expressado mal. Vocês não se expressaram mal. Mentiram deliberadamente. Ana, por favor, podemos superar isso. Por que eu deveria querer superar? Porque éramos amigas. Não, eu disse calmamente. Vocês eram predadoras e eu era a presa. Agora que encontrei meu lugar, querem voltar à dinâmica antiga. Não é isso. É exatamente isso, Fernanda. Só estão se aproximando porque viram que não preciso mais de vocês. Na verdade, estou melhor sem vocês. E era verdade.
Minha vida havia melhorado em todos os aspectos desde que me afastei delas. Fernanda tentou mais uma vez. Podemos mudar? Não, respondi. Vocês podem mudar. Mas isso não me interessa mais. Encontrei pessoas que realmente me respeitam. Ela se afastou visivelmente frustrada. 6 meses depois eu estava no meu próprio escritório. Luna Eventos. Inspirado no Luna Café, onde às vezes me encontrava com meus amigos verdadeiros para planejar. O casamento da irmã da Marina foi um sucesso absoluto. As fotos circularam nas redes sociais, gerando uma enxurrada de clientes. Havia encontrado minha vocação. Camila, Bruna e Fernanda continuaram na empresa. Nossos caminhos se cruzavam ocasionalmente nos corredores. O relacionamento era cordial, mas distante. Elas me cumprimentavam educadamente. Às vezes até elogiavam meu trabalho, mas sempre havia uma tensão subjacente. Elas nunca admitiram completamente que estavam erradas. Na visão delas, houve mal-entendidos e reações exageradas de ambos os lados. Continuaram acreditando que sua forma de dividir contas era normal e justa. 1 ano depois, recebi uma mensagem da Fernanda no LinkedIn. Vi que sua empresa está crescendo muito. Parabéns! Você sempre teve talento para essas coisas. Respondi educadamente. Obrigada, Fernanda. Espero que você também esteja bem, mas não senti vontade de retomar o contato. Algumas pontes, uma vez queimadas, não precisam ser reconstruídas. Durante uma reunião com um cliente novo, ela comentou: Você parece muito confiante para alguém tão jovem. Sorri, lembrando de como tudo começou. Aprendi que estabelecer limites é a base de qualquer relacionamento saudável, pessoal ou profissional. E como aprendeu isso? Através de uma conta de restaurante que me recusei a pagar injustamente. Ela riu, achando que eu estava brincando, mas era verdade. Aquela noite no Olive & Anchor havia mudado completamente minha vida. Hoje, quando saio com meus amigos verdadeiros, pessoas que me respeitam independente do meu orçamento, às vezes contamos essa história e rimos. Marcos sempre diz: Você transformou a maldade delas na sua independência financeira. E ele está certo. Elas acharam que estavam me humilhando, me colocando no meu lugar. Na verdade, me forçaram a descobrir meu verdadeiro valor. Parece irônico, mas foi o melhor favor que alguém já me fez, mesmo que não tenha sido intencional. Estabelecer limites, mesmo quando desconfortável, é essencial para manter a autoestima e encontrar relacionamentos genuínos. E às vezes, as pessoas que tentam nos diminuir acabam sendo o catalisador para nossa maior transformação. Hoje sei, meu valor não se mede pelo que posso pagar, mas pelo que não aceito mais tolerar. E isso não tem preço.